Querido ouvinte da palavra do Senhor, que a paz de Cristo esteja contigo. Uma excelente noite a você, ouvinte. Nós estamos aqui para transmitir uma palavra da parte de Deus ao seu coração, se você assim desejar, é claro. Nós iremos hoje refletir um pouco sobre um assunto bem polêmico e também muito triste. Vamos falar um pouco a respeito do suicídio. Vamos à Bíblia Sagrada. Convido você a abrir a sua Bíblia lá no segundo livro histórico de Samuel, capítulo de número 17. Nós leremos o versículo, a partir do versículo 1, e depois nós leremos um pouco a partir do 23, 2 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 1 está escrito assim: Disse mais Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei, e perseguirei a Davi esta noite, e irei sobre ele, pois está cansado e frouxo de mãos, eu o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei somente o rei. Versículo de número 6, está escrito assim: E chegando Hussai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: Desta maneira falou Aitofel: Faremos conforme a sua palavra? Senão, fala tu. Então disse Hussai a Absalão: O conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Disse mais Hussai: Bem conheces tu a teu pai e a seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, e roubada dos cachorros. E também teu pai é homem de guerra, e não passará esta noite com o povo. Versículo de número 10. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e tu em pessoa vás com eles a peleja. Então iremos a ele, em qualquer lugar que se achar facilmente, cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. Versículo de número 14. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: Melhor é o conselho de Hussai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém assim o Senhor ordenara, para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E disse Hussai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: Assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciões de Israel, porém assim aconselhei eu. Versículo de número 23, está escrito assim: Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento, e levantou-se, e foi para a sua casa, e para a sua cidade, e deu ordem à sua casa, e se enforcou, e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. Amém. Nós iremos falar hoje sobre o suicídio, que é um assunto tão polêmico, um assunto muito triste. Só para que você entenda um pouco a respeito desse assunto, desse tema tão polêmico, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, apenas no Brasil, pouco mais de 112.000 pessoas acabaram morrendo porque cometeram suicídio. E isso só aconteceu entre os anos de 2010 e 2019. Você imagina que essas pessoas entraram no estágio tão deprimente que acabaram chegando ao ponto, às vias de fato, de tirar a própria vida. Alguns dados para que a gente possa compreender melhor o que está acontecendo. Segundo ainda a OMS, cerca de 800 mil tentativas de suicídios
ocorre todo ano, e esse é um dado mundial. E pouco mais de 200 mil pessoas acabam sendo vitimadas, acabam morrendo, isso em todo o mundo. Isso se deve ao fato do mundo estar caminhando para uma situação um pouco mais complicada do que é o que de fato estávamos acostumados. Para você entender melhor tudo isso, o que eu estou tentando dizer para você é que a Bíblia está se cumprindo. A palavra diz que o amor de muitos se esfriará com o aumentar da iniquidade. Obviamente que antes mesmo dessa palavra de Jesus Cristo que ele entregou aos seus discípulos, ser dita por ele, já haviam muitos casos de suicídio em todo o mundo. O suicídio atinge as pessoas mais na faixa etária dos 16 aos 29 anos, mas não se engane, houveram casos de pessoas de até 70 anos ou mais que também praticaram o suicídio. E nós iremos entender hoje, à luz da palavra de Deus, quais são as orientações que Deus nos dá, quais são as respostas que Deus nos entrega. Resposta para alguém que perdeu um ente querido, para esse mal do século, porque normalmente o ato de tirar a própria vida, ele vem antecedido, antes dele, vem o caso da depressão, que é uma doença da alma. Eu quero dizer com todas as letras, aqui, posto nesse altar, que depressão não é falta de Deus, é uma enfermidade, e nós vemos muitos casos na Bíblia de pessoas que acabaram contraindo a depressão, personagens muito valorosos, é bem verdade, mas que acabaram sendo vítimas desse mal que hoje é chamado o mal do século. Segundo um homem muito conhecido chamado Émile Durkheim, que era filósofo francês, antropólogo, cientista político, e ele definiu que entre os suicidas existem pelo menos 3 tipos: o suicida altruísta, o suicida anônico e o chamado suicida egoísta. O suicida egoísta é aquele que, para estar feliz, ele sempre precisa ter algo, ele sempre precisa ter algo em mãos, ele sempre precisa preencher esse vazio que há na sua alma. E quando ele não está inserido dentro do contexto social, ou pelo menos ele não se sente parte de uma sociedade, ele se sente excluído de uma família, então ele procura chamar atenção e preencher esse vazio com coisas. O exemplo disso são as pessoas compulsivas, que compram, chega o iPhone 10, ele compra, chega o 11, ele compra, chega o 12, ele compra, ele vai comprando, ele vai acumulando, sem ter necessidade de tal. Acumula roupas, acumula sapatos, ele acumula tudo, ele é um acumulador compulsivo. Então, aquilo que ele comprou no ano passado não serve para ele hoje, ele tem essa necessidade de preencher um vazio, e ele entende que a sociedade, para ela ser evoluída, para ela ser de fato boa, ela precisa providenciar, entregar a ele aquilo que ele deseja. Então, ele sendo alguém egoísta e percebendo que a sua família ou a sociedade, o meio onde ele está inserido, aparentemente não está lhe dando atenção, não está lhe entregando aquilo que ele de fato merece. Então ele, com as suas próprias mãos, ele procura, ele luta até achar, até encontrar, até conquistar aquilo que ele quer. E quando ele percebe que não conseguiu aquilo que ele estava procurando, ele acaba tirando a própria vida. Esse é o suicida egoísta. O segundo tipo de suicida é o suicida altruísta. O exemplo do suicida altruísta são os kamikazes, os terroristas. São aqueles que são extremamente patrióticos, ao ponto de colocar a sua nação acima de sua própria vida. Eles colocam a sua nação, o seu povo acima da sua própria vida. Eles dariam a vida em favor da sua nação, dariam a vida em favor de seu povo. Os terroristas, eles fazem isso.
os homens bombas, os kamikazes, né, que se lançavam seus aviões sobre a nação inimiga, sobre aquela nação que estava num confronto, em guerra para com a sua pátria. Eles são um exemplo disso. Leônidas e os 300, eles são também um caso muito claro de pessoas que sabiam que iriam morrer e, mesmo sabendo que iriam morrer, eles vão porque eles querem batalhar por seu povo, eles querem batalhar por sua nação. Esses são chamados suicidas altruístas. O terceiro tipo de suicida é o suicida, aqui na minha relação, anômico. O suicida anômico é aquele que está inserido em uma sociedade e ele acaba se decepcionando com tudo aquilo que ele está observando. Quando ele vê que o sistema político está falido, ele vê vários casos de corrupção, ele percebe muitos casos de traições, tanto de homens para com mulheres, de mulheres para com homens. Ele vê a família sendo banalizada, a família sendo destruída. Ele percebe que a sociedade está desorganizada e quando ele começa a observar que a sociedade está desorganizada, ele finca o seu olhar, ele fixa o seu olhar apenas nisso que é mal, que na verdade a maioria das coisas são más, a maioria das coisas são erradas. E ao fixar o olhar nesse tipo de coisa, ele acaba anulando a sua visão, fechando a sua visão para as coisas boas. Ele se fecha para as coisas boas, as coisas positivas, e acaba puxando para si, absorvendo muito essa energia negativa do mundo. E uma vez que ele percebe que aparentemente a sociedade está totalmente corrompida, a sociedade está totalmente no lixão, aí ele acaba desistindo da vida, porque ele vê que muita gente corrupta estão ocupando cargos importantes, tanto no meio da política, assim também como no meio religioso, e pessoas boas, pessoas honestas estão sendo até mesmo presas de maneira injusta. Então nós classificamos aqui como Durkheim, Emile Durkheim, ele classificou os 3 tipos de suicidas: o suicida egoísta, o suicida altruísta e o suicida anômico. Alguns desses suicidas, eles acabam deixando cartas. Essas cartas têm um teor, às vezes, de encorajamento e tem também, às vezes, uma mensagem de descarga de culpa, certo? Alguns suicidas, eles acabam escrevendo cartas para que a sua família não tenha uma carga emocional muito grande quando encontrar seu corpo e saber que ele acabou tirando a própria vida. Alguns escrevem ali seus testamentos, alguns para tirar cargas, como eu disse, das costas, dos ombros das pessoas, da família, dos amigos, e outros escrevem justamente para colocar a carga no ombro da família, para colocar a carga no ombro dos amigos. Olha, eu tirei a minha própria vida porque eu estava angustiado e vocês são culpados disso. Vocês que deveriam prestar apoio a mim não prestaram. Quando eu mais precisei de vocês, vocês me desprezaram, vocês me deram as costas. Então, esse tipo de suicida, esses suicidas, aliás, que deixam essas cargas, eles têm o objetivo de, às vezes, esclarecer o que aconteceu e o que levou eles a tirar a própria vida. E muitos deles acabam detalhando isso para que a sua família entenda o porquê dele ter feito tal coisa, o porquê dele ter feito tal ato. Agora, nós iremos observar aqui a questão da depressão e nós iremos entrar no texto daqui a pouco. Eu tenho a certeza que Deus irá abençoar a nossa vida de uma maneira toda especial. A depressão é a perca do interesse de viver, certo? A pessoa olha para a vida e diz: poxa, é tudo tão difícil, é tudo tão mal, é tudo tão errado, e às vezes também está tudo aparentemente bem ao redor dessa pessoa, mas ainda assim ela acaba tirando a própria vida. Nós temos casos de pessoas que aparentavam estar bem por fora, estavam sorrindo, e uma hora depois vem a notícia fatídica: fulano acabou de tirar a própria vida no seu apartamento, fulano tirou a própria vida em casa. Quantas não são as esposas que encontraram seus maridos pendurados numa corda,
maridos encontraram mais esposas, o que na verdade é meio difícil de acontecer. Na maioria das vezes, os homens acabam sendo, dentro da estatística, a predominância é dos homens. Os homens tiram mais a própria vida do que as mulheres. E os métodos para se tirar a própria vida, eu posso dizer que os mais comuns, os mais utilizados é através do envenenamento, da ingestão de pesticidas, do tiro contra a própria cabeça e também do enforcamento. E a depressão, na maioria das vezes, ela está envolvida nisso. Na maioria das vezes, ela leva a pessoa a tomar tal atitude. Veja bem, eu não estou dizendo que todo depressivo é um homicida, ou é um suicida, aliás, um suicida em potencial. Porque nem toda pessoa que é depressiva, ela quer tirar a própria vida, ou ela deseja tirar a própria vida, ou ela quer acabar com aquilo que está destruindo ela. Não. Muitas pessoas acabam confundindo, porque existem muitos mitos que foram criados acerca do suicídio, certo? Alguns chegam a dizer que a pessoa que tentou cometer suicídio, ela vai tentar novamente sempre. Isso é um mito, pode acontecer, mas normalmente aquele que tenta o suicídio, ele terá uma cabeça, se tratado, ele terá uma cabeça mais madura, ele vai pensar mais, ele vai refletir mais sobre a vida, ele não tomaria novamente tal atitude. Outro mito que é criado acerca da depressão, que aponta então para o suicídio, é de que falar acerca desse assunto possa incentivar as pessoas a cometê-lo. Essa é uma enorme mentira. Na verdade, quanto mais se falar sobre isso, quanto mais debater sobre isso, quanto mais a gente esmiuçar isso, desvirar as pedras, desvendar o que está envolto nisso, o que envolve o suicídio, esse ato tão triste, esse ato que é de coragem, mas ao mesmo tempo é um ato covarde. Nós precisamos debater sobre isso. E todos esses dados que eu trouxe aqui até agora já é o suficiente para que a gente possa debater, para que a gente possa conversar, para que a gente possa dialogar a respeito disso, porque isso é um problema de saúde pública. A sociedade, ela está sendo bombardeada por isso, principalmente nessa pandemia. As pessoas acabam tirando a própria vida porque o desespero tomou conta da alma de certa forma que sabe aquela sensação de sufoco que a pessoa quer colocar para fora e não conseguindo, acaba tirando a própria vida porque acredita que a única solução para acabar com aquele tormento, com aquele peso sobre os ombros é tirando a própria vida. Então a depressão é a perda do interesse de viver. A pessoa que está depressiva, ela não tem interesse de sair de casa. Normalmente ela não quer brincar. Alguns dizem, não, porque não dá sinal, o depressivo não dá sinal sim. Nós é que não estamos atentos a eles, nós é que não estamos prestando atenção nessas pessoas. Olha, querido ouvinte da palavra do Senhor, querido ouvinte desse discurso que eu faço agora, preste bastante atenção nos seus familiares, nos seus amigos. Se você perceber um comportamento diferente, estranho, procure ajudar, procure estender a mão, procure dar um braço amigo, abraçar, acalentar essas pessoas, consolá-las e trazê-las para o lado da alegria, do amor, da compreensão, da esperança, da vida. Leva a elas uma palavra amiga, certo? Nós iremos falar agora sobre os depressivos na Bíblia, mas antes eu preciso discorrer um pouco sobre o texto que nós lemos no início dessa palavra. Nós encontramos aqui, em 2 Samuel capítulo 17, o momento em que Absalão, filho de Davi, ele, com um golpe de estado,
ele toma a liderança do seu pai. Davi acaba fugindo de Jerusalém às pressas, e agora uma figura bem interessante, ela aparece na história. Não é a primeira vez que ela aparece, mas ela aparece aqui de uma maneira muito, eu posso dizer, clara, muito latente, muito firme, muito forte dentro da sua atitude. Essa pessoa é o Aitofel. Aitofel, que era avô de Batseba. Batseba, que era esposa de Urias, que Davi acabou mandando matar, colocá-la na frente da guerra, mas não sem antes ter dormido com Batseba, cometendo assim adultério, uma loucura em Israel, engravidando Batseba. Ele manda matar Urias, e agora é um escândalo dentro daquela sociedade, um escândalo em Israel, e aquilo acabou manchando de certa forma a imagem tanto de Davi como de Batseba. E o avô de Batseba, que é esse Aitofel, ele ficou muito triste com Davi, e nessa época ele era o conselheiro de Davi, ele era um estrategista de guerra e dos melhores dentro de Israel. Ele sempre aconselhava Davi e levava bons conselhos, e Davi logrou muito êxito através dos conselhos de Aitofel. E agora Aitofel, ele fica extremamente triste com a atitude de Davi, com a atitude de sua neta, porque ele não é apenas eu posso dizer assim, avô. Ele cria Batseba como se fosse o pai dela. Ela é neta dele e é filha também, eu posso assim dizer. E ele fica mais triste ainda com Davi, porque Davi, além de ser o seu senhor, além de ser o seu rei, em quem ele depositava toda a sua expectativa, a esperança, Davi também era seu amigo. Não era apenas uma questão política, não era apenas um tratamento de servo e senhor, de rei e súdito. Era um relacionamento de amizade que eles tinham. E apesar dele ter ficado muito triste com Davi, ele acabou não se desfazendo do seu emprego. Ele continuou servindo a Davi, mas guardando rancor aqui dentro, guardando ódio aqui dentro, guardando um amargo aqui dentro. E às vezes eu leio a Bíblia Sagrada e eu fico tentando imaginar aqueles momentos em que Davi obtinha vitória, e Aitofel, ele no canto, às escondidas, ele ensaiava um sorriso nos lábios, ensaiava palmas para depois chegar diante do rei e bater palma, aplaudir ao rei, parabenizar o rei pela grande vitória. Mas por dentro ele estava sangrando, por dentro ele estava ferido. Ele mostrava uma aparência de felicidade, mas por dentro ele estava machucado, ele estava chorando, ele estava melancólico. E esse Aitofel, ele se apresenta para Absalão, uma vez que Davi foge. Ele dá um bom conselho a Absalão. Ele diz a Absalão: deixe com que eu reúna alguns homens e vá no encalço do seu pai, e encontre ele, espalhe os homens que com ele está. Estando ele sozinho, eu vou sobre ele, ferirei e o matarei. Nesse momento, Absalão, ele deseja buscar um outro conselheiro. Ele vai até Hussai, e Hussai diz a Absalão: Aitofel é um bom conselheiro, é um bom estrategista, mas ele errou dessa vez. Ele errou. Absalão, é melhor a gente não ir agora atrás do seu pai. Que tal a gente reunir todo Israel, todo o povo, juntar mais homens, para aí sim atrás do seu pai, porque seu pai é um homem estrategista. Se você conseguir o conselho da Aitofel, você e o seu exército vão ser mortos pelo exército do seu pai, porque os homens que estão com ele são homens valorosos, são homens de muita valentia. E acaba que Absalão decide ouvir o conselho de Hussai e desprezar o conselho de Aitofel. E o crivo do texto, pelo autor, claramente diz que o plano de Aitofel era o melhor plano. E se Absalão tivesse ouvido o conselho, o plano colocado em prática, o plano de Aitofel, ele teria conseguido matar seu pai e os homens que estavam junto dele. Pois a palavra diz que ele decidiu ouvir o plano de Hussai. E uma vez que Aitofel percebe que o seu projeto de vingança para com Davi foi por água abaixo, ele vai para sua casa, ele coloca tudo em ordem, amarra uma corda, eu não sei onde,
se no telhado de sua casa ou se em uma árvore, na extremidade dessa corda ele faz um laço, aperta sobre o seu pescoço e ele acaba tirando a sua própria vida, se enforcando ali. Esse é um dos casos da Bíblia Sagrada, onde alguém, não suportando a dor, não suportando a agonia, não suportando o peso, não suportando a frustração, acaba desistindo de viver, acaba tirando a sua própria vida. E nós iremos analisar agora o caso de algumas pessoas na Bíblia que foram depressivas. Eu posso dizer que foram possíveis pessoas que passaram, que poderiam ter cometido suicídio em algum momento de sua caminhada, e nós, no fim desse ensinamento da palavra, desse discurso, nós iremos responder uma pergunta polêmica: o suicida tem perdão de Deus? O suicida tem perdão de Deus? Será que Deus perdoa o suicida? Será que Deus reserva um local para ele no céu da eternidade? Ou ele não vai ser perdoado por Deus? No fim, nós iremos falar um pouco a respeito disso. Agora vamos aos depressivos na Bíblia Sagrada. Em 1 Reis, no capítulo 19, Elias, depois de ter vencido os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, no alto do monte, naquele famoso desafio em que ele faz fogo descer do céu e consumir a lenha, consumir o novilho, que é o bezerro, consumir a água e até queimar a terra, queimar as pedras, e depois ele mata esses profetas com auxílio do povo. Jezabel ameaça ele, e uma vez que ele recebe essa ameaça, após uma grande vitória, ele acaba desejando morrer. Lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, ele diz: já basta, ó Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. No livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 20, a Noemi, que tinha saído de Belém de Judá porque faltava pão, e foi para uma terra longínqua, se não me falha a memória, a terra de Canaã, a terra dos Moabitas. E lá, a terra dos Moabitas, aliás, em Moabe, ela vai junto do seu marido, seus 2 filhos, Malom, Quilion, Elimeleque, seu marido, e ela perde seus filhos, perde seu marido, agora retornando para Israel. Lá no versículo 20, do capítulo 1 de Ruth, ela diz: tenho grande amargura. Noemi, ela estava no estado de depressão. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23, nós encontramos o Saul, e ele era atormentado constantemente por um espírito demoníaco, certo? Ele não tinha paz, ele estava sempre em extrema agonia, tanto que chamaram Davi para que dedilhasse a harpa, para que o espírito pudesse se afastar dele. Em 1 Crônicas, capítulo 10, esse mesmo Saul, ele acaba cometendo suicídio, porque ele tinha sido alvejado por uma flecha, numa guerra contra os filisteus. Uma vez que ele foi alvejado, ele acabou chamando seu escudeiro, seu pajem de armas, e disse ao mesmo: arremessa-te sobre mim, mata-me. E quando o seu pajem rejeitou tal coisa, ele acaba se jogando sobre a própria espada, cometendo suicídio. E em seguida, o seu guardador de armas, o seu pajem de armas, acaba também cometendo um suicídio. No Salmo de número 38, no verso de número 4, Davi diz que seus pecados são como cargas pesadas para as suas forças, a sensação de que não tenho forças para suportar isso, então é melhor morrer. Eu não tenho em mim um suporte para suportar, para aguentar essa carga, aguentar esse peso, aguentar essa luta, suportar essa situação. O filho de Davi com Batseba, que era o fruto do adultério, tinha morrido. Absalão tinha sido assassinado por Joabe, capitão de sua guarda. Isso acontece em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 33. E ali, em 1 Samuel, em 2 Samuel, aliás, capítulo 18, versículo 33, Davi questiona a sua vida e ele diz: porque Absalão morreu, não eu morri em seu lugar.
No livro de Jó, no capítulo de número 3, no versículo de número 11, Jó amaldiçoa o dia de seu nascimento. Eu acho que vale aqui uma leitura para que a gente tenha assim uma compreensão mais apurada dessa questão da depressão e do suicídio. Livro de Jó, capítulo de número 3, o versículo de número 11, olha o que diz: porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não esperei, porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse, porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Um estado triste de depressão. Jó, ele perdeu tudo, perdeu suas ovelhas, perdeu seus bois, perdeu suas jumentas, perdeu os camelos, perdeu seus filhos, perdeu a sua família, perdeu sua saúde, ele perdeu absolutamente tudo, não tinha nada. Naquela situação desgraçada, naquela situação terrível, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento e disse: por que é que eu fui nascer? Seria melhor que o ventre de minha mãe fosse minha sepultura. Jeremias capítulo 20, versículos número 14, eu acredito também que vale uma leitura, porque ali o profeta Jeremias, conhecido como o profeta das lágrimas, ele também amaldiçoou o dia do seu nascimento, por tamanha pressão que ele estava sofrendo, tamanho sofrimento, tamanha carga estava sobre os seus ombros, e ele acaba pedindo a morte a Deus. Jeremias capítulo 20, glória a Deus. Certo, Jeremias capítulo 20, versículo 14 adiante, diz assim: maldito o dia em que nasci, então seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-me com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu e não se arrependeu. E ouça clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido. Por que não me matou na madre? Assim minha mãe teria sido a minha sepultura, que teria ficado grávida perpetuamente. Porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam na vergonha. Jeremias, ele está depressivo. São palavras de depressivo, são palavras de alguém que está a ponto de sucumbir, alguém que está a ponto de se entregar, e ele está dizendo literalmente: eu não quero mais viver. Para que Deus permitiu com que eu viesse ao mundo? Qual é o meu propósito? Apesar dele já ter ideia do propósito para o qual ele foi criado, porque Deus disse para ele: eu te escolhi desde o ventre materno, as nações eu te dei por profeta. Jeremias era um predestinado a ser profeta do Senhor, e ele sabia que Deus o amava, mas a situação estava tão difícil, ele estava sendo tão pressionado, porque ele falava, e o povo não queria ouvir. Ele sentia que o seu trabalho era em vão, sabe? Ele sentia que quanto mais ele falava, o povo menos ouvia. Talvez seja esse o seu caso. Você fala, o povo não ouve. Não tem atenção do marido, não tem atenção da esposa, não tem atenção do seu pai, não tem atenção da sua mãe. Pasme, não tem atenção nem mesmo da igreja, que deveria zelar por tua alma, zelar por tua vida. Você se encontra aí, machucado, ferido, pensando em desistir, pensando em abandonar tudo, mas é debaixo da autoridade divina de Cristo que eu declaro para você: não aperte o gatilho, não corte os pulsos, não se jogue da ponte, não se lance nessa pista, jogue esse comprimido fora, por amor à sua alma.
Deus tem uma saída para você. Não é o fim, não. Acorde. Deus ama você. E haverão dias felizes para a sua vida. Porque Deus chamou você. Deus escolheu você. Você já venceu uma batalha tão grande para que nascesse. Você já passou por coisas tão difíceis, tão pesadas, e está aí, vivo, ferido, mas vivo, machucada, mas viva. Deus deseja que você hoje levante a sua cabeça e encontre um motivo para viver. Deixa eu lhe dar um motivo para viver. Jesus ama você e Ele quer o melhor para você. Não tente contra a própria vida. Não tente contra a própria vida. Jeremias estava triste, Jeremias estava machucado, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. No livro de Jonas, capítulo 4, versículo 3, Jonas está desapontado com Deus, com as pessoas e consigo mesmo. Ele diz: é melhor morrer do que viver. É melhor morrer do que viver. Judas Iscariotes acaba tirando a sua vida, depois que ele trai o Messias, vendendo-o por 30 moedas de prata. Quando ele vai buscar o auxílio dos religiosos, que haviam lhe dado as moedas, eles lhe dão as costas, eles o desprezam. Ele diz: eu traí sangue inocente, traí sangue inocente. Ele vai para casa, ele faz se enforcar, a corda se desprende, ele cai. Alguns dizem que ele estava no alto de um penhasco, ele cai desse penhasco sobre as pedras, rasga-se o seu ventre, sua barriga e suas tripas, seus órgãos internos, eles saltam para fora, ele é arrebentado no meio. Deus não quer que você tenha o mesmo fim de Judas. Deus não quer que você tenha o mesmo fim de Aitofel. Deus não quer que você tenha o mesmo fim que levou o rei Saul, nem seu pajem de armas. Deus quer o melhor para você. Sim, Deus quer o melhor para você. E talvez você que conhece a Bíblia esteja se perguntando por que eu não trouxe aqui o caso do Sansão. É porque eu entendo que o caso do Sansão não foi um suicídio. Sansão, ele cumpre o seu chamado, destruindo os inimigos de Israel, e essa era a sua missão desde o início. Se ele pudesse não morrer ali, matando os inimigos, ele o faria. Tanto é que ele é colocado na galeria dos heróis da fé, e o próprio Jesus diz que não há amor maior do que esse, do que alguém dar a vida pelos seus amigos. Não há amor maior que esse, do que alguém dar a vida por outra pessoa. Esse é o caso daquela pessoa que se joga na frente de uma bala para defender quem ama. Deus não vai cobrar nada dessa pessoa, porque ela está tendo a mesma atitude de Cristo. Um amor sacrificial, um amor que é sofredor, um amor que tudo suporta, um amor que tudo espera, um amor que não trata com leviandade, com maldade, um amor que expulsa a mentira, mas abraça a verdade. O amor de Deus. Deus deseja tocar na sua alma e mudar o seu quadro de vida, mudar essa situação. Sabe o que o salmista Davi dizia? Quando meu pai, a minha mãe me desamparar, eu tenho Deus que vai me acolher. Ei, olha para mim aqui. Jesus Cristo disse: vinde a mim todos vós que estáis descansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a hora de vocês lançar sobre Ele a sua ansiedade, suas expectativas concernentes ao futuro, ou a não expectativa relacionada ao seu futuro. É o momento de você decidir em cruzar os braços e deixar com que Cristo lute por você. E esse em cruzar os braços aqui, não entenda como uma atitude de covarde,
Entenda como a atitude de alguém corajoso que entregou a vida a Cristo e disse: eu quero viver o plano do Senhor para mim. Eu não quero mais viver para mim porque está dando errado. Eu estou magoado, eu estou triste, eu estou depressivo, eu estou cabisbaixo. Agora eu quero viver para o Senhor. Eu quero que o Senhor faça de mim a tua morada e limpe e arranque toda essa sujeira, toda essa dor, toda essa angústia, todo esse afogo que está dentro de mim. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, vomite tudo que está fazendo mal a você hoje. Põe para fora hoje, desabafe, porque Deus quer ouvir você falando. Ele, aquele que jamais abandona, aquele que não despreza. Você não precisa ter medo de entrar no quarto, fechar a porta e desabafar com teu pai em secreto. Quantas vezes eu não chorei? Quantas vezes eu já não entrei no quarto diante de Deus? Rasguei a alma, o coração, desabafei em lágrimas, molhei o travesseiro, molhei o fogo da cama. Deus pode tocar na sua alma e curar você. Nem tudo está perdido. O Deus que eu prego aqui é o Deus das coisas impossíveis. Ele faz aquilo que o homem não faz. E não entenda isso aqui como, eu posso dizer, um desvalorizar da profissão dos psicólogos, um desvalorizar daqueles que tanto estudaram para diagnosticar pessoas que estão precisando de ajuda. Não é isso. Se você está depressivo, pensando em tirar a própria vida, procure ajuda médica, mas conte com Deus também, porque foi Deus que criou o homem do pó da terra, que soprou em suas narinas fôlego de vida. Ele se fez alma vivente. Ele conhece você por fora e por dentro. Ele conhece você mais do que a sua mãe. Ele conhece você mais do que o seu pai. Ele conhece você mais do que o seu marido, do que a sua esposa. Ele conhece mais você até do que você mesmo. Ele sabe como lidar com essa frustração que está dentro de você, com essa dor que está dentro de você. E agora eu vou falar de uma maneira muito consciente, com muito temor e tremor, porque nós iremos finalizar essa mensagem tentando responder a pergunta tão polêmica: o suicida, ele é salvo por Deus ou não é salvo por Deus? O que a Bíblia diz a respeito disso? Olha, gente, eu vejo tanta gente intitulada servo de Deus falando tanta bobagem a respeito disso, que não está no gibi. Então eu quero dar aqui uma instrução bíblica. Eu quero falar com base na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela tem resposta. E eu sei que você está cansado de ver títulos na internet de pessoas que se propuseram a responder essa pergunta e não responderam, ficaram dando rodeios, indo para lá, vindo para cá e não respondendo no final. E quando responde errado ainda, porque responde na expectativa que de alguma forma possa consolar a família que está enlutada por alguém que perdeu a vida, alguém que cometeu esse ato impensado de suicídio. Então, nós vamos usar a Bíblia Sagrada como base, certo? E eu tenho a certeza de que se você pergunta a alguém se Deus perdoa ou não, porque você está interessado em saber a vontade dele para você, porque ninguém vai perguntar em vão a respeito disso, certo? Então nós iremos usar a Bíblia como base. Lá em Ezequiel capítulo 18, no versículo 4, Deus diz exatamente assim: minha é a vida do pai e minha é a vida do filho. Então você não se pertence, você não é de você mesmo.
eu não sou de mim mesmo, eu sou de Deus, minha vida é de Deus, certo? Minha vida é de Deus, então guarde isso, porque a Bíblia diz, minha vida é de Deus, eu não vou cortar voltas, eu vou ser bem sincero, vou ser muito claro com você, a minha vida é de Deus, tua vida é de Deus. Em Êxodo capítulo 20, versículos número 13, o Senhor diz assim, não matarás. Apocalipse capítulo 22, versículo 15, o Senhor diz que ficarão de fora os cães, ficarão de fora os idólatras, ficarão de fora os afeminados, os que amam e praticam a mentira, os adúlteros, ficarão de fora os assassinos ou os homicidas. Homicida é aquele que mata. Agora, veja comigo, em Ezequiel capítulo 18, versículo 4, a palavra diz claramente que a nossa vida é de Deus, então tirar a própria vida é tratado por Deus como sendo um assassinato, e nenhum homicida, nenhum assassino herdará o reino dos céus. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Presbítero, peraí, então quer dizer que as pessoas que cometeram suicídio, elas não têm uma nova oportunidade? Infelizmente não tem outra oportunidade. Sempre que eu vejo nesses vídeos de religiosos, ou de pessoas falando tanta bobagem, e é incrível que as pessoas que não são religiosas, grande parte delas, aqueles que estudaram a respeito disso, eles dizem assim, não pense nisso, pense em viver, estão tendo um conselho mais claro, mais reto, 1000 vezes melhor, 2000 vezes melhor, 1 milhão de vezes melhor, um conselho infinitamente melhor do que muitos religiosos que parece que tem uma azeitona no lugar do cérebro, e eu estou elogiando eles quando eu digo que tem uma azeitona no lugar do cérebro, porque é muito pior do que isso. É muita gente ordinária, canalha, que sem responsabilidade se põe diante de um vídeo no YouTube ou num comentário no Facebook ou em qualquer uma das plataformas digitais para dizer não. Deus perdoa o suicídio, está tranquilo, eles tentam minimizar a situação. Gente, aí eu vi o caso do padre Fábio de Mello, o Leandro Quadros e tantos outros, Augusto Nicodemos, que eu chamo de Augusto Bobodemos, tanta gente que poderia dar um conselho bom, que poderia dizer, não pense nisso, ame a vida, ame a Deus, ame sua casa, sua família, procure ajuda. Não, quer dizer, não, Deus é misericordioso. Aí eles colocam a opinião deles, dizendo, não, Deus perdoa, eu não acredito que um Deus de amor possa fazer tal coisa. O que nós sabemos a respeito de Deus é aquilo que está escrito em sua palavra, nós temos que usá-la como fundamento. Quer conhecer Deus? Leia a Bíblia, e com a palavra que diz, e a palavra é clara, a palavra é reta, ela não corta voltas. O suicida, o homicida, ele não tem parte com Deus. Então não se iluda, não vá pela cabeça dessas pessoas que julgam saber mais que Deus, que pensam amar mais você do que Deus. Ouça o conselho do teu Criador e não tire a sua vida. Sabe por que eles mentem em nome de Deus? Porque eles querem consolar os familiares da pessoa que tirou a própria vida, e aí eles abraçam a mentira e expulsam, escorraçam a verdade, a fim de alguma maneira conseguir consolar a família usando a mentira para tal. E do outro lado tem alguém que está assistindo o vídeo, está lendo o comentário e queria saber se o suicida ele é perdoado por Deus. Ele ouvindo alguém despreparado dizer, não, Deus perdoa, sabe o que ele faz? Ele aperta o gatilho, porque se Deus me perdoa, por que continuar vivo? Se está tudo bem tirar a minha própria vida, por que eu vou prolongar o meu sofrimento?
muita gente irresponsável. A minha responsabilidade aqui, aquilo que verga sobre os meus ombros hoje, é o amor que eu tenho para com a tua vida. Eu te amo em Cristo, por amor à tua alma. Não tire sua vida, porque existe um local muito pior do que a terra. Eu sei que está doendo. Aliás, eu posso dizer que eu sei, mas não sei na prática. Eu posso teorizar o quanto está doendo, mas só quem sabe a quentura do fogo é a panela. Só quem sabe que está vivendo e sofrendo é você. Mas eu quero chamar você para refletir comigo. Quero deixar alguns versículos da Bíblia Sagrada que você ouça bem. Eu creio que será de grande valor para a tua vida. Livro dos Salmos, Salmo de número 9, e o verso número 9, olha o que o Senhor diz, por boca de Davi. Salmo de número 9, verso 9: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Você está oprimido, está sem forças para lutar, está sentindo um vazio na alma. Deus pode oferecer alívio para você. Ele pode fazer com que você deite em paz, durma sossegado nessa noite. Ele é o seu fiel amigo, Ele é o seu refúgio, e Ele, em tempos de angústia, é aquele que nos oferece consolo. Por gentileza, Salmo de número 56, o verso 3 diz: quando eu tiver medo, em ti confiarei. Livro de Provérbios, Provérbio 12, 25. Provérbio 12, 25. Glória a Deus. Nós veremos o que a palavra de Deus diz por boca do sábio Salomão sobre o consolo de Deus, sobre a ajuda de Deus em tempos difíceis. Provérbios 12, verso 25 diz: a ansiedade no coração deixa um homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. E eu estou trazendo para você uma boa nova aqui, a esperança para você. Você pode sair dessa, não desista da vida. Deus pode mudar essa situação, Deus pode transformar a sua vida. 1 de Pedro, capítulo de número 5, é o último texto que eu vou fazer menção aqui, e nós iremos orar a Deus para que Ele possa nos ajudar. 1 de Pedro, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 7, diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Repito, para uma melhor fixação: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lança em Cristo sua expectativa, sua ansiedade. Você não precisa lutar sozinho. Ore a Deus, procure ajuda médica. Com certeza você vai sair dessa, você vai dar a volta por cima, em nome de Jesus. Porque Deus não te criou para o sofrimento, Deus não te criou para ficar dentro desse quarto escuro. Ele quer hoje abrir todas essas gavetas de sua alma e arrancar toda a amargura, toda a dor, toda a tristeza, toda a incapacidade. Hoje você pode colocar em Deus a sua confiança, sua esperança. Você pode desabafar.
Divide com Ele as suas lamúrias. É momento de orar. E eu convido você para orar juntamente comigo nessa oportunidade. Oremos. Senhor Deus, ao término dessa palavra que nos fala sobre a depressão e o suicídio, eu quero pedir ao Senhor que essa mensagem ela possa adentrar os lares e possa mudar quadro de vidas. Que essa mensagem alcance aqueles que estão feridos, machucados na alma, com o seu interior em frangalhos. Toca nessa hora, Deus. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor nos conhece melhor do que ninguém e sabe como acabar com esse sofrimento, com essa angústia. Porque, meu Deus, se o Senhor tivesse criado um homem para a morte, quando Elias pediu a Ti a morte, o Senhor atenderia o pedido dele. O Senhor não atendeu. Pelo contrário, enviou um anjo, pedindo para que ele comesse e bebesse, porque longa era a caminhada. Se o Senhor tivesse criado o homem para a morte, o Senhor teria atendido o pedido de Moisés, o servo. Quando entristecido com o pecado do povo, disse: Senhor, tira a minha vida. Se o Senhor, Deus, tivesse criado o homem para a morte e oferecesse algum tipo de perdão após o suicídio, o Senhor não iria rejeitar o pedido de Jonas, quando entristecido, amargurado, disse: é melhor morrer do que ficar vivo. Mas o Senhor não ouviu o pedido deles, o Senhor não ouviu o pedido de Jó, não ouviu a lamentação de Jeremias, porque o Senhor é vida, o Senhor deseja que um homem viva em paz, seja alegre, seja feliz no seio familiar, porque esse é o projeto do Senhor. Deus, em nome de Jesus, desintoxique a mente dessa pessoa, a alma dessa pessoa, arranque toda a amargura, arranque todo o ódio, toda a revolta, toda a dor, toda a sensação de vazio, de incapacidade, e preencha com o Teu Santo Espírito, que é consolador por excelência, que Ele penetre agora a alma desse homem e dessa mulher e arranque dali tudo que está causando essa dor, essa tristeza. Por boca de Malaquias, o Senhor diz que o Senhor é o Deus que arranca e não deixa raiz, não deixa ramo algum. Ó Deus, veja esse homem agora, veja essa mulher agora, que está pensando se tira a vida ou se não tira. Toca agora, Deus, muda essa situação, muda esse quadro e apresente para ele a vida. Sim, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Fora de Ti não há vida, não há alegria verdadeira, e eu lhe peço nessa hora, toque nessa vida, Deus, arranque todo o mal e preencha com o Teu amor. Abrace esse homem hoje, abrace essa mulher nesse momento, abrace aqueles que verão essa mensagem, que eles encontrem paz, que eles encontrem consolo em Ti, motivo para viver, para perseverar, para continuar lutando, porque suicídio não é saída, suicídio não é escape. Não. A pior coisa que alguém poderia fazer, desistir da própria vida. Eu lhe peço, Deus, fale melhor o coração desse homem, fale melhor o coração dessa mulher, desse jovem, fale melhor o coração desse povo. Eu fiz o meu melhor. Alcance, Deus, porque com a minha oratória, com o meu estudo, eu não consigo alcançar. Eu não quero ir na palavra de persuasão humana. Tu sabes,
quanto eu estou desejoso de que essa pessoa viva. Eu amo em Cristo. Eu amo em Cristo. Ó Deus de amor, Deus de paz, Deus que penetra o profundo da alma, cuja palavra é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra a divisão da alma e do espírito. Ó Deus, tira a carga do ombro dessa pessoa agora, que ela sinta um alívio imediato nesse momento. É pelo Cordeiro do Senhor que tira o pecado do mundo que eu oro. Em nome de Jesus eu quero declarar a cura para essa pessoa, a vida, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, receba a vida da parte de Deus, receba a graça que é o favor merecido da parte do Pai, e viva. O sol vai raiar para você. Não desista. Deus achou você hoje. Ele encontrou você hoje, diante desse celular, diante desse computador, diante dessa TV. Ele encontrou você. E se existe uma coisa que eu não tenho dúvidas, é de que Deus livrou a tua alma hoje, por meio dessa palavra. Quero agradecer você pela audiência, agradecer você pela paciência. Que Deus possa abençoar você, Deus possa abençoar a tua família de uma maneira toda especial. Eu deixo essa palavra para o teu coração. Até uma próxima, se Deus assim